Como a gente falava aqui, brinquei aqui sobre arbitragem, e claro que foi um momento marcante na sua vida, árbitro da FIFA, né? São poucos que conseguem ser um árbitro da FIFA, esse registro, digamos assim, esse título. Benjamin, eu não chamo Zé Roberto Benjamin, Pode ser o que quiser. José Roberto. Pode ser Zé Roberto. Esse aqui é o né? Pode Zé. Pode Zé. Aqui pode. Então, beleza, pode Zé. Então eu falo assim, ó. Futebol é algo que me deu a oportunidade de eu estudar. O futebol me deu a oportunidade da visibilidade. Então eu tenho uma gratidão pelo futebol muito grande, mas muito grande mesmo. Então foram ali 24 anos como árbitro, mais de 800 jogos profissionais arbitrados durante esses 24 anos. Então só da Série A do Campeonato Brasileiro, que é onde é a principal série aí, 172 jogos, e aí vai indo. Libertadores da América, jogos internacionais, jogos dentro do Paranense. Então, me deu tudo. Então, é uma situação que eu falo assim, ó, é muito mais difícil você ser árbitro da FIFA do que você ser deputado federal. Por quê? Porque o árbitro, são 10 árbitros somente no Brasil que ostentam o escudo da FIFA. Nesse momento, não tem... mas daí tem o VAR, não, beleza. Na época árbitro que você central. foi árbitro, eram só 10 também? Só 10 e mantém. Top 10. E é o país do mundo, o país que mais tem até hoje são 10. O Brasil é um deles, né? Pô, entre os 10 melhores árbitros do Brasil. Sem dúvida. Quem está no quadro da FIFA hoje, e eu diria para você que se você me perguntar quem são os 10 hoje, eu não saberia dizer bem certo aqui. Porque hoje houve uma alternância muito grande. Antes você entrava na FIFA e você ficava até o tempo que você tinha idade para ficar. Quando foi 45 anos, agora até um tempo maior. E eu fui o primeiro árbitro do Brasil a pedir para sair do quadro da FIFA, né? Por quê? Porque eu era secretário de Esporte e Turismo do Paraná na época, e eu cheguei para a comissão de arbitragem na época e falei assim, não dá, eu perdi meu pai recente, tá vindo o projeto político para frente, então a partir do ano que vem não quero mais. Então arbitrei até 2013. Mas tem questão de idade também. Pela idade dava para ir um pouco mais. Dava, eu tinha, na época, vamos dizer assim, quando eu parei, eu estava com 40 anos, eu lastro para até 2018. Mas depois mudou. Hoje você pega o Marcelo de Lima Henrique, que é um grande árbitro, eu sou nascido em 73, o Marcelo é nascido em 71, e está fazendo jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, B, está tocando. Então, houve essa flexibilidade. Talvez se eu não tivesse ido para política, eu ia falar carreira política, mas não é carreira, né? Política é ciclos, né? Eu digo a vocês que eu, com certeza, eu estaria até hoje envolvido em alguma coisa do futebol. Recebi convites posterior a isso para fazer parte até da comissão de arbitragem, não diretamente, mas indiretamente. Mas aí o projeto muda. Eu acredito muito em ciclos. Eu sou um cara que eu respeito ciclos. Tive o ciclo acadêmico, tive o meu ciclo da minha infância em Céu Azul, tive o meu ciclo de desenvolvimento pessoal, de fazer toda a minha qualificação, o ciclo de ser professor, depois o ciclo do futebol, o ciclo da política. Então fica um termo assim que você tenta entender, Zé, o que é que o que espera pela frente. Não, estou com 52 anos, muito bem resolvido na vida com tudo, né? Muitas coisas não negocio na minha vida, não existe essa forma. Isso é inabilidade. Não, são valores. Não confunda. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Eu sempre falo assim, não confunda valores com inabilidade. Futebol, o Brasil, você acha que melhorou agora com o Ancelotti? O Brasil jogou agora contra a Bolívia, mas esse jogo não valia nada lá na altitude. Você acha que o futebol brasileiro vai voltar a levantar taça agora com o Carlo Ancelotti? Eu falo que eu sempre sou pró-treinadores brasileiros. Tá? Por quê? Nós temos aí 5 estrelas no peito porque nós chegamos até aqui assim. Porém, eu acredito que o futebol, o Brasil, ele ficou muito na linha da boleiragem. Não todos, tá? Não me entendo o que é. Então você tinha muito mais treinadores boleiros do que realmente pessoas estruturadas para tocar. O Ancelotti, ele vem de uma linha que ele é uma mescla. Ele vem do futebol, ele foi jogador, ele tem a linguagem de dentro de campo, de dentro do vestiário,
mas tem a questão técnica, um vencedor por onde passou. E aquela máxima, né, que a frase não é minha, não sei nem de quem é, mais vale um exército de leões comandados, né, ou melhor, mais vale o exército de servos comandados por um leão do que um exército de leões comandado por um servo. Então, a liderança que comanda impõe o respeito. Perdeu da Bolívia, está classificado, jogou lá 4.000 metros de altitude. É diferente, eu diria para você assim que tem. Então, eu vejo que o futebol brasileiro deve engrenar e muito com o Ancelotti. Até porque o Ancelotti ele tem uma particularidade. Ele nunca foi chamado para ser treinador da equipe do seu país de origem, que é a Itália. Então, ele vai entregar a vida dele para que o Brasil realmente consiga aí a 6ª estrela no peito aí na próxima Copa do Mundo. Romano, não sei como é que está o teu tempo aqui, nós estamos com o nosso equipamento e vamos batendo papo com as pessoas que passam. Agora há pouco já passou um, deu um sinalzinho ali, não é? E de forma bem aberta. E, Fran, como é que está o seu tempo? Você pode conversar mais conosco? Posso conversar, sem problemas. Aí o tempo é seu, tá? Hoje. Olha só que legal. Vamos bater um papo esticado aqui. Aí. Vamos falar um pouquinho então da sua trajetória e do seu futuro. A gente falou aqui de futebol, de arbitragem, enfim, foi árbitro da FIFA, mas na carreira política foi secretário de Estado, né? Inclusive. Foi no governo do... Primeiro governo Beto Richa. Beto Richa. Isso, ao qual eu tenho uma gratidão enorme. O Beto é uma pessoa que, se ele uma hora sair candidato, e falo isso desprovido de qualquer sentido, for candidato a governador de estado futuramente, ou alguma situação que a gente não esteja disputando a mesma estrutura, é a pessoa com quem eu estarei, pela gratidão de como eu fui tratado por ele, pessoa, não governador, por ele, dentro de quando eu cheguei a ser secretário lá, de 2011 a 2014, né? Porque foi uma bela experiência para mim. E você foi deputado federal por 4 anos, depois... Suplente, porém assumi 3 dias depois e fiquei até o prazo, né? Então, as pessoas falam assim, Romano, mas eu falo, praticamente 2 mandatos completos. Né? A realidade foi muito diferente de ser titular e de você ser suplente. Eu não desejo a ninguém ser suplente. Eu até digo, se um dia eu disputar alguma situação e eu ficar suplente, eu digo que a chance de eu recusar é muito grande. Fala, não, passa para outro que eu não quero. É outro jogo. Tá, mas como que é outro jogo? Você assume, é suplente, mas você virou deputado. Porque o outro não volta, né? Não volta, deputado não mesmo. Volta, mas o que pega? Quem manda é o outro ainda? Existe a sombra. Gabinete, equipe de trabalho. Equipe de trabalho, você tem que absorver. Jogo jogado. Você no momento de votar, quando é uma votação que talvez você não queira o partido, ou que você vá contra muitas vezes o próprio partido, sem filtro, sem nada assim, Zé, ele tira você, põe o cara para votar. Então é uma coisa assim que não me agradou, não me agrada. Eu falo, ser suplente na Câmara Federal, a experiência que eu tenho, não sei dizer se na prefeitura é assim, não sei dizer se isso é também na Assembleia Legislativa, mas como deputado federal é jogo bem diferente. Mas eu falo assim, foram bons anos lá, né? Aprendi muita coisa, legal pra caramba, mas parte da vida, né, Zé? Isso aí você tem que entender que política não é carreira, política você está ali para prestar serviços durante um período e depois volta pra tua vida. Daqui a pouco você vai falar sobre o que você está fazendo, mas... Hoje nós estamos vivendo uma situação que vem chamando a atenção do país, que é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, com quem você esteve muito próximo durante muito tempo, né? Durante um tempo lá que esteve como deputado. Está 2-1, agora à tarde a Carmen Lúcia está votando, falta o Zanin, né? Alguns falam que o placar vai ser 4-1. Ontem o Fux, né, fez lá uma explanação que mexeu com o país. Como que você vê esse julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, essa tentativa de golpe de Estado? Vai ser condenado o Bolsonaro ou tem condições de mudar esse jogo aí? Tá 2-1, hoje vai ficar 3-1 talvez, 2-2? Eu vejo que os votos ali da turma onde está sendo julgado, ela já previa isso, vai dar 4-1 ali, 4-1. Não tem. Mas já que você tocou no voto do Fux, eu digo assim, durante o dia, foram 13 horas de voto, mas eu fui acompanhar bem todos os detalhes ontem e hoje. Fiz questão de acordar bem cedo hoje, para eu ter realmente um conceito. O que o Fux fez foi o que é o princípio da magistratura, é o princípio de cada juiz. Tá? As pessoas falam, o judiciário está contaminado. Não,
Eu, particularmente, eu gosto da discrição dos magistrados aqui de Cascavel. Eu não tenho amizade íntima com nenhum, mas são discretos. O juiz, né, eu falo assim, ó, eu vou pegar um princípio da FIFA. A FIFA, ela sempre tinha que dizer o seguinte, ó, árbitro não fala depois do jogo. Árbitro não fala antes do jogo. Árbitro aplica a regra do jogo e a ferramenta deles comunicar é a súmula. Princípio número 1 da FIFA. Então, princípio número 1 dos magistrados, de um modo geral, e aqui nós estamos falando que é da Suprema Corte. O que tem? Hoje, infelizmente, não todos também, mas um perfil dos 11 ministros do STF que se tornaram ativistas, que alguns dão entrevistas, daí se contradizem. Então, o juiz é aquela reserva moral da sociedade que ele, até socialmente, muitas vezes, ele não é muito entrosado. E a gente vê pela própria nossa cidade aqui, não pode ser muito entrosado, porque daqui a pouco ele está julgando um, julgando outro. Então, ele tem que manter algo chamado imparcialidade. A partir do momento em que você entra com uma linguagem chula do perdeu o mané, derrotamos o bolsonarismo, você mostra parcialidade. O Fux ontem, querendo ou não, ele fez um voto técnico. Ele diz o seguinte, olha, tivemos um problema generalizado, eu vou pontuar aqui 1 a 1. Eu não quero colocar todos num saco só. Por exemplo, você tem irmãos, Zé Roberto, eu também tenho, quer dizer, o irmão fez algo, você tem que pagar? Não, espera aí, não é bem assim. Tá? Então você tem que ter esse entendimento. O que o Fux fez, ele deu ontem, ao meu modo de ver, e quero até lhe dizer que em dezembro deste ano eu concluo o meu curso de Direito, que eu iniciei na FAG em 2005, aí depois consegui tocar durante um período por Brasília, depois veio a pandemia, e aí eu dei uma intensificada ano passado, esse ano, e se tudo der certo, no final do ano, agora eu estou... Vai concluir o curso de Direito. Concluir o curso graduação, de Direito. Você já é doutor, fez Educação Física? Eu fiz a graduação em Educação Física na UniOeste de Marechal Cândido Rondon, né? E fiz o mestrado e o doutorado na Unicamp. E agora eu fui buscar o Direito. Esse desejo do Direito já estava dentro de mim, assim, Benjamin, desde 2005. Aí eu fui tentando, complementa aqui, complementa ali, busca. Então, agora... eu busquei, porque eu vi o quanto me fez falta quando eu estive dentro do plenário. Por quê? Porque você ter aquela noção jurídica, aquele acompanhamento, eu sempre gostei, era uma coisa assim que me fascinava direito. Mesmo tendo um assessor ali, advogado e tal, mas não é você, né? Não é, eu quero ter assim, aquela história assim, eu quero ter, hoje até publiquei um negócio que a pior coisa é você pertencer a um rebanho. Você tem que ter a tua opinião crítica sobre. Porque toda vez que um assessor, ele te dá um parecer sobre um determinado assunto que você solicitou, eu falo sempre assim, parecer o nome já diz. Parece que é, não está dizendo, ó, tô afirmando, é parecer. Então, aí se você tem um filtro... E vai ter o DNA dele, né? Claro, não tem como isso, desassociar. Do intérprete, tem aí o DNA do intérprete, tem como os ministros, como os julgadores, como o advogado. Então, esse lado... Então, eu estou muito feliz por estar terminando essa graduação agora no final do ano. Foquei bastante depois de sair da política nisso, numa qualificação. Mas eu vi, voltando no voto do Fux, voltando na questão que teve, eu visualizo assim, ó, o voto mais técnico que teve. E isto não sou eu vi vários posicionamentos de vários juristas, de várias situações, onde ele prevê, por exemplo, a fragmentação de cada um. As pessoas falam, mas ele mudou de ideia. Tá? Eu falo assim, se nós pegarmos ao longo do tempo, o STF, ele mudou de ideia várias vezes. O próprio Supremo valia a condenação em segunda instância, depois passou a não valer, depois passou a valer, tá, para a prisão e vai conforme, é um casuísmo muito grande, conforme tem a necessidade. A questão do foro privilegiado, se alguém buscar meus pronunciamentos na Câmara em 2015, 2016, eu já falava, gente, o foro privilegiado é uma besteira, um utópico, é um grande problema para quem é parlamentar. E digo, o foro privilegiado é um grande problema para quem é parlamentar. Tá? Por quê? Porque se eu cometer algum delito, alguma coisa, eu quero ser julgado aqui em Cascavel, né?
se é situação federal, eu quero ser julgado pela Justiça Federal, depois quero ir para o TRF4, se for federal, quero ir para Curitiba, até chegar a STJ, STF, e eu poder ter ampla defesa. Quando você está lá como parlamentar, é o pior problema que você pode... Uma coisinha que você fez de errado ali, ou que no julgamento dele, ou coisa, você vai direto, você cai direto no Supremo, você fica na mão. Então, eu presenciei isso abertamente, Benjamin, quando eu mudei de partido, que eu saí do PSD e fui patriota, num acordo que nós fizemos com o presidente Bolsonaro, e que eu tive a carta de anuência do presidente estadual do Paraná, a carta de anuência do presidente federal, 60 e tantos casos julgados com jurisprudência já, de tanto que o meu advogado na época, ele falou, nem precisa ir na sessão, é Ctrl-C, Ctrl-V, isso aí já é pacificado. Eu nem fui no julgamento. E olha que o meu advogado na época era ex-ministro do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Caputo Bastos. Então você fala, caramba, aí veio por 4-3, tá? Mas o que eu quero dizer que, enquanto aquele julgamento estava tramitando lá, quando eu tinha algum posicionamento na tribuna, o processo se movimentava. E isso acontece com todos lá. Então, essa é uma realidade que muitas vezes a população, ela não sabe disso. Ela não sabe que quando lá, quer dizer, uma situação, você, poxa, de repente você sai, está no mandato, pô, bebeu um vinho, foi pego no bafômetro. Pô, a justiça foi feita. Eu quero ser julgado aqui. Eu quero ter o poder. Não. Tu tava, puxa pra lá. E aí? Eu falo assim, é um erro? Sim, já errei muito. Em algumas vezes, distâncias curtas, nunca pegar a rodovia, mas ter tomado um vinho, ter um negócio, e você, pô, se você é pego ali, você cai direto. Eu quero ter os mesmos direitos de um cidadão comum. Eu quero ser um cidadão comum perante a justiça. E isso daqui hoje é um grande problema lá. E o Fux veio nessa linha, dizendo, olha, vocês tiveram um entendimento em 2018 que o foro privilegiado ele ia até aqui. Aí no começo agora de 2025, falaram, não, peraí, a decisão, se ele fez durante o mandato ou coisa assim, puxa, para quê? Pegar o Bolsonaro. Só que isso se estendeu para outros. Então, isso aqui, até quando nós vamos ter esse casuísmo, assim, dessa interpretação? Então, isso me deixa aflito. O juiz tem que falar nos autos. O juiz, ele não é animador de plateia. Eu falo de um modo geral, seja o árbitro que tem a pecha de juiz, seja os magistrados aqui, a promotoria, eles têm que falar nos autos. Eles não têm, eles são pessoas que escolheram uma carreira como essa. Mas isso muito é o Fux, né? Os outros já pensam diferente e tem lá os seus argumentos, não é? Isso, eu digo o senhor acha que o Bolsonaro realmente vai ser cassado? Você já falou em 4-1, os outros réus também. Eu vejo que... E para onde vai o Brasil desse jeito? O que tem de esperança ali é que existe uma organização técnica dentro que, para levar para o plenário, para que os 11 ministros possam votar, tem que ter 2 votos. Então, se tiver mais um... Agora, o STF... pode sim sofrer pressão para dizer, olha, o voto do Fux foi muito bem argumentado. Os outros pensam diferente, respeita-se quem pensa diferente. Mas eu penso assim, ó, mediante algumas colocações, algumas coisas, eu acredito que eles terão dificuldades em não levar para o plenário. Porque todos vão ter que pôr a digital ali no voto. A gente brinca, né? Pôr a digital. O que a maioria está correndo é de não ir para o voto na ponta, para não sofrer as sanções americanas, para as coisas, né? Mas isso, deixa lá. Alguns estão dizendo que o Fux teve essa postura, né, e essa habilidade toda para também não confrontar com os Estados Unidos. Ele já estava tendo antes uma postura diferente, divergindo, né? Ele fez um voto, eu vejo assim, extremamente técnico. Ele não fez um voto político. Tá, então... muita gente gostou, né? Achou que ficou legal. E aqueles que evidentemente pensam ao contrário, aí atiraram um punhado de pedras, mas respeita-se faz também, parte, né? Respeita. Romã, o que você está fazendo? Eu acho que o nosso seguidor, aquele que nos acompanha no podcast, no canal no YouTube, que nos acompanha também pelo Facebook, pelo Instagram, enfim. De repente alguém pode estar, oi, o Romã está fazendo o quê? Você falou que a sua situação está resolvida. Você foi professor doutor, tem um salário ali razoável, foi deputado, tem um salário razoável. Sim.
tem uma boa articulação empresarial, mas afinal de contas hoje, o que está fazendo o Evandro Romão? Hoje, assim, ó, hoje eu tenho 4 CNPJs, tá? Inclusive eu coloquei eles disponível à justiça e enfim, talvez isso... Você tem 4 empresas? Eu tenho 4 empresas. Dessas 4 empresas hoje, eu tenho 3 elas ativas, tá? E o que eu trabalho? Eu trabalho hoje com sistemas educacionais, estruturas que servem para o melhor desempenho educacional, mas tudo por EAD, tudo por online. A distância, físico. Hoje o digital está muito forte, né? Está muito forte. Embora o Ministério agora colocou algumas restrições, que algumas eu concordo, mas hoje eu tenho, então, nessa linha e trabalho também com questões na área de saúde, né? E eu falo muito aberto, as pessoas falam, mas por que, Romano? Eu falo assim, ó, quando eu estive lá dentro, eu percebi que foi um grande erro, e eu recomendo, ó, quem for para Brasília um dia aí e tiver, que dependa daquela situação do dia a dia, não vá para lá. Então eu fui lá. Quem que eu era o Romão? O Romão era um árbitro da FIFA, um professor. Eu não tinha negócios rodando, eu não tinha nada girando. Então eu dependia daquilo. E aquilo lá, ele é insalubre. Eu falo para você que quem entra para a política, lá ou qualquer lugar, quem entra para a política com postura, com seriedade, eu falo para você, ou mantém o que tem, ou até mais pobre fica. E eu falo abertamente, hoje eu tenho... O seu patrimônio é menor? 50% menor, mas abertamente, eu digo assim, ó, para quem quiser, e várias vezes eu coloco à disposição para quem quiser, dos meus irmãos e de quem quiser. Mas por que ele reduziu? De repente a pessoa está perguntando. Porque como eu entrei... Tinha ações, teve despesas outras, ou campanhas que você gastou eu falo que quando você vive do salário de parlamentar, como eu vivi, o que acontece? Ó, você... Hoje é quanto o salário de um deputado federal? Acho que tá bruto, tá 40 e pô, mas na época eu recebia, eu lembro que era 33 alguma coisa, descontava, porque as pessoas acham que você não paga, descontava o plano de aposentadoria, que depois para votar Previdência eu saí. Então sobrava ali 21 mil reais mais no plano de saúde. Mas tem vários benefícios, né? Não, mas você pagava o plano de saúde se você pagar. Porque a sociedade, eu falo com tanta liberdade isso, porque talvez você pode falar assim, mas Romano, é corporativo, eu estou fora de lá. Então eu falo assim, gente, esquece que esse negócio que parlamentar se aposenta com 2 mandatos. Isso valeu até a promulgação da Constituição em 1988. Se você quer o plano de saúde, você tem que pagar, e não é barato. É um plano, inclusive, vinculado à Caixa Econômica, não é barato. A aposentadoria, que falam que os parlamentares tinham benefício, eu lembro, eu pagava 6 mil e poucos reais por mês. E as pessoas se aposentam. Mentira, não se aposenta, se você pagar. Porque as pessoas têm aquela informação que às vezes sai, inclusive nas redes, né? Olha, um deputado custa tanto, né? Ele custa tanto, mas tem uma equipe grande. Não, né? aí que entra assim. Mas tem uns que fazem rachadinhas, não tem um negocinho lá que chama os assessores e pega a parte, daqui a pouco o salário dele vira 100 mil. Eu falo assim, é o lado sujo da situação. E muitas vezes eu vejo que muitos ali, eles se obrigam a fazer um negócio como esse, transgredir a lei, serem completamente... Para atender algumas demandas, eu já ouvi falar que a cobrança é tanta, eu ajudei o Romão, Romão, eu preciso de ajuda aqui e tal. Se você for ajudar, você tem que tirar dinheiro do bolso. Quantas pessoas aqui chegaram, mas Romão, mas eu votei em você tem que me arrumar um cargo de 3 mil, 5 mil, eu falo, meu amigo, se eu fizer isso com todo mundo, aí essa pessoa que recebeu o não, ele não apoia mais você. Ou patrocinar, ou comprar uma rifa, um monte de coisa. É onde eu ia falar, esses 21, 22 que sobram, por exemplo, você tem que viver, você tem que tocar a tua vida, você tem que tá beleza, mas você é a rifa, é um negócio. Então, quer dizer, eu ganhava muito mais. Eu digo, se hoje eu fosse árbitro da FIFA ainda, com as sobras, tudo que tem, entre o que a taxa, as sobras que você tem das diárias, as coisas, me sobraria aí tranquilamente 8 mil, 9 mil reais por mês. Eu fazia 8 jogos. Então, quando eu fui para a política, parece que é uma coisa assim, mas eu falo com toda a lisura. O meu padrão de vida caiu. E para eu poder manter parte dele, eu tive que ir comendo parte do meu patrimônio. É só pegar, eu já abri isso em rede nacional e deixo aberto, completamente aberto. Declaração do imposto de renda era um valor, hoje é outro. Completamente, eu digo assim, o meu imposto de renda, os meus sigilos bancários, eu deixo à disposição. Por quê? Porque eu fui com o espírito de servir. Ah, Romano, você foi otário. Teve pessoas que falaram, você abriu o direito da tua aposentadoria que eu abri lá,
direito não se abre mão. Eu não me sentia digno de votar, mesmo pagando a aposentadoria, quando eu, no ano 2000, acho que foi 2021 que nós votamos ela. Eu saí, eu falei, cara, mesmo pagando, mas não era, eu queria ir pro INSS normal, eu vim do povo e não estou me fazendo de bom moço. Você errou, você... Não me sinto, tenho saúde para acordar cedo, para me virar, trabalhar, correr atrás das minhas coisas. Inclusive, tenho isso registrado, uma proposta que eu recebi para fazer parte lá atrás de um cargo junto ao governo do estado, não era um cargo de primeiro escalão. Na verdade era um cargo, para falar bem a verdade, para eu ficar aqui em Cascavel sem fazer nada, como tem muitos. Tá? Aí eu pensei o seguinte... Qual que era o salário? Não era muita coisa? 24 mil bruto, vinha para 17, alguma coisa, quase 18. Sem precisar fazer nada? Não, eu tenho isso printado, se alguém um dia duvidar, tá aqui. Aí faria mais alguma coisinha particular, agregava ali, dava 30, 40 mil e ia viver. Posso te dizer, eu não precisava fazer nada. Era um cargo que eu ficava em mas Cascavel. no seu padrão de vida, 17 mil... Mas eu penso assim, não, mas claro, eu iria continuar tocando minha vida. Mas aí eu pergunto assim... Mas não ia passar a dificuldade, né? 17 mil dá para fazer eu ia falar uma coisa assim, ninguém despreza 17 mil, sim. 18, que seja, talvez agora até esteja atualizado. Mas o que eu quero dizer assim... eu estudei... Claro, a gente está falando isso dentro de um montante muito maior. Claro, né? claro. Mas 17 mil, evidentemente, que é um ótimo salário, se a gente for ver a média brasileira. Meu né? Deus 10 do céu. mil já é um bom salário. Mas o que eu quero dizer que eu disse não foi por uma questão de dizer o seguinte: bom, peraí, eu tenho idade, eu tenho formação, eu tenho vontade de trabalhar, não me peso, eu vou ficar agarrado. Ali, eu estou com 52, eu estaria com 49 quando foi 49 anos, 48 quando eu recebi essa proposta. Ficar agarrado num cargo público, sem fazer nada, me comparando... Mas também é temporário, né? Talvez 4 anos. Que a gente não vai falar aqui, não vem ao caso, mas seria um cargo... Sim, mas é temporário. Mas eu te pergunto assim, Zé, e pergunto para todas as pessoas. É o que você disse, aceitar, evidentemente. Mas eu falo assim, você acha justo alguém... completamente injusto, que receba... Sem fazer nada. Eu falo assim, meu amigo, tem pessoas que são as verdadeiras lagartas, eu falo. Estão sempre na folha. Mas é aquela coisa assim, ó. Você ser um profissional e você receber pelo profissional que você faz, assim, agora, você ter um cargo ao qual você não produz para o Estado, você não produz para um... Que merda, desculpa a expressão, mas que merda é essa? Não, a pessoa deveria se sentir tão mal e não aceitar, é normal, né? Não. Sentir que não tá legal, né? Falo pra você que recebi convite de fazer parte de gabinetes, tá? Eu digo a você, eu tenho vontade de trabalhar, eu não preciso disso, eu não posso me submeter a isso. Eu entrei lá em Brasília e procurei trazer recursos para todos os municípios, postar, sempre acertei. Não, mas pode ter certeza que sempre com a intenção. Então hoje eu falo assim abertamente, não me orgulho ter menos, estou correndo atrás hoje de coisas que nós construímos juntos, eu e a minha esposa, que nós tivemos a oportunidade, dinheiro que eu ganhei no futebol, dinheiro que eu ganhei na vida acadêmica. Você aplicou bem? Não, eu gastei muitas vezes na política para poder sobreviver. Mas para você criar o patrimônio que você tem, que depois foi diminuído, você fez evidentemente uma boa gestão. Fiz uma boa gestão e tinha, né? Eu falo que a política ela é uma espécie de eu diria que ela é uma ludopatia. A ludopatia é aquela compulsão por jogo. Você sempre acredita que, não, tá ruim agora, mas vai melhorar. E não é. Ela só vai melhorar se você se prostituir, você se corromper dentro dela. Aí, meu amigo, como fica? É para isso que você foi lá? São leituras que você tem que fazer. Então eu falo assim, a vida pública, eu olho para a política como uma coisa boa. A política é uma coisa boa. A política muda. O bom político, ele muda a vida das pessoas. Eu falo que muitas pessoas aqui, em vários segmentos, foram impactados por decisões que eu tomei, por recursos que nós
trouxemos. Na área esportiva, no agronegócio, eu poderia citar as estradas rurais, centros de excelência, na saúde, quantos recursos eu coloquei. Lembro, inclusive, quando deputado aqui para Cascavel, e a gente fazia as reportagens, outros veículos de comunicação também, um volume interessante de recursos que você mandava para cá. Dedicação total, por quê? E política nunca mais abandonou a carreira? Não, eu falo assim, vida pública? Quando eu falei até dos ciclos, eu penso assim, é uma coisa muito tranquila para mim. Política não é você. Você tem que ter um movimento, alguma coisa das pessoas falar, poxa, bacana, foi o que aconteceu na primeira. Tá? Eu acho que a política muda a vida, mas fazer política é muito difícil. Fazer política no dia a dia é muito difícil. Então, o que eu digo para você? Eu não digo nunca mais para nada. Você acha que você errou em algum momento dentro dessa trajetória para se manter na política ou ganhar espaço maior? Eu diria que errar mesmo pode até ser num julgamento político, mas num julgamento moral, eu acredito que eu não errei, tá? Então, não... Porque você fala assim, Romã, você gostava de ser deputado federal, era uma coisa que você falava, que maravilha, amanhã eu estou indo para Brasília. Não, mentira. Não era uma coisa. O meu instinto é um instinto mais de executivo. Então é que você tentou a prefeitura de Cascavel. Isso, eu tentei. Disputou. Sabendo de todas as dificuldades que nós estávamos no meio de uma pandemia, onde eu diria que num período útil de 6 da manhã à meia-noite, não só o prefeito daqui que estava na época, mas todos os prefeitos tinham uma visibilidade enorme. Então, mas eu era uma das coisas assim que eu falei, poxa, eu posso fazer melhor, eu posso me dedicar. Tá? Então é um ponto assim, Zé Roberto, que eu tenho uma clareza muito grande. Eu não digo que não. Política é uma coisa boa. Se você fala, você está se preparando para a próxima? Se eu me viabilizar, sim. Se eu não me viabilizar, não. Está afiliado em algum partido? Estou no PP, estou no Progressistas. Tá no PP. Romã, você vai ficar no PP? Não sei, vai depender muito agora dessas conjunturas que estão sendo montadas. Então está um turbilhão de movimentações agora muito grande. Tá? Não digo que vou ficar e nem que não vou no PP. E essa conversa eu tenho aberta com o próprio Ricardo Barros, né? Então, para mim é muito tranquilo este ponto. Agora, ficar no meio político, tem as conexões que eu fiz em Brasília e que eu mantenho em Brasília, elas me ajudam hoje muito nos meus negócios. Então, essas empresas são 3 de 4, 3 estão ativas. E você tem uma equipe de funcionários? Eu tenho equipes, mas onde que está uma situação? Eu trabalho com distribuidores em cada estado. Tem estados que eu tenho 2, 3. O estado que eu mais tenho é 4 distribuidores. Mas estados menores eu tenho 1. Então, o que eu pego? Eu pego parceiros locais que desenvolvem, que têm a mesma linha de trabalho e que vão a campo oferecer os produtos para o privado, para o público, para onde for. Então, eu não tenho... Tudo de forma absolutamente clara, legal. Clara porque, se você falar assim, eu não tenho 1 centavo de recurso público no meu CPF e nos meus CNPJs. No meu CPF, desde o último dia que eu fiquei em Brasília, que foi abril de 22. Então, foi o último recurso público que entrou. Por quê? Eu tenho que entender que eu, como parlamentar, ex-parlamentar, você leva uma pecha, um negócio assim de, ex-parlamentar, ex-prefeito. Eu falo que quem passou... Conhece os caminhos bons, eu falo que a população julga muitas vezes. Então, o negócio que eu tenho... Eu só trabalho se eu tiver distribuidores na ponta. Deixa eu te fazer uma pergunta, Romã. Nós estamos aqui na Travessa Padre Champagnat, nesse projeto. Uma vez por semana a gente vem aqui, coloca o nosso equipamento e as pessoas vão passando e a gente vai dizendo, quer falar um pouquinho aqui, quer contar a sua história? E hoje nós tivemos a presença do Romã passando por aqui e tal. E não sei como é que está a agenda dele, mas passou aqui e está conosco já um bom tempo. Romã, você falou muito em moralidade, né? Muita gente conhece e admira você por esse perfil. Nós tivemos, se você não quiser falar sobre isso, não tem problema, nós tivemos recentemente, inclusive, uma denúncia no Fantástico. Saiu para todo o Brasil. Sim. Eu até achei que você... Eu pensei assim... Te perguntar isso? Você não me pergunta, não tem problema, eu não tem censura. Eu até pensei assim... Se você não me perguntasse, eu ia te provocar. Eu ia falar, Zé, você não vai falar nada da matéria do Fantástico, né? Primeiro... Cascavel inteiro ficou sabendo, o Paraná inteiro, Brasil, boa parte do Brasil. Várias pessoas, né? Mas ali foi, primeiro lugar, trata-se de
de uma grande armação. Tá? E é importante que você tenha me perguntado porque ninguém falou mais nada, morreu? Morreu? Não, até vou dizer detalhe, já que você me deu a oportunidade, eu vou detalhar. Mas eu falo assim, ó, que infelizmente 90% da imprensa de Cascavel, não dá para generalizar, ela faz parte de um pacote. Ela faz parte de um pacote. E não adianta... Não, faz parte de um pacote sim. Tá? Então, eu não tive espaço, muitas vezes, de alguém me perguntar como você está me perguntando. E eu pensei agora que se ele me perguntar, eu vou dizer, e aí, Zé, você não vai falar nada do Fantástico? Por quê? Claro, dói, você analisa, entende, mas para ser breve, assim, ó, eu fiquei mais de 90 dias sendo provocado por um pseudo-amigo hoje que eu falo, um falso amigo, que era desde 94, eu sempre falo o nome dele, chamado Marcos Roberto Caturi de Almeida. Esse Marquinhos, eu tenho tudo printado, tudo organizado. Esse cara, ele começa, Romão, poxa, Romão, primeiro ele me liga uns 30 dias antes, me digo, Romão, você está trabalhando com o quê? Como eu te falo, eu estou trabalhando com situações assim, assim, assim. Não, olha, eu tenho uma entrada aqui no Vale dos Sinos com uma pessoa que eu perguntei, escuta, essa pessoa, ela trabalha em alguma função pública? Ele falou, não, ele é representante e distribuidor de vários produtos. Falei, tá, porque eu não converso com entes públicos. E eu falo assim, ó, eu desafio. Eu não sei se ficou fora do contexto, depois você pode falar a respeito, mas a matéria dava a conotação de que você tinha interesse em continuar negociando e levar vantagem. Perfeito. Isso que teve peso, né? E ela foi assim, ó. Houve cortes ali, ficou fora do contexto? Eu vou dizer assim, nós solicitamos toda a gravação, né? E na gravação, quando eu sento com ele, eu pergunto para ele, você trabalha em alguma prefeitura? Você tem vínculo? Ele falou, não, eu circulo em todas porque eu tenho minhas empresas. Aí eu digo assim, não, porque se você tiver vínculo, eu não converso com quem tem vínculo, ou seja, um secretário, um prefeito, eu não tenho mais mandato, mas não tenho. Aí eu provoco ele. E durante essa situação, ele vai dizer, não, mas nós estamos com os problemas das enchentes aqui, você não tem retroescavadeira. Eu falei, não, eu não trabalho com isso. E ele foi buscando, mas até então ali, eu fui levado para que esse meu amigo, ele falou, cara, esse cara é um cara que ele vai me ajudar, Romão. Ele falava assim, cara, eu vou lá para atender um amigo, né? Ele me coloca para conversar. Eu vou repetir essa história pro resto da vida e sempre item por item. Por quê? Ele me espera no hotel, me apresenta e diz, olha, vocês dois, vocês têm que me ajudar. Esses dois são caras fortes. Na hora de ir embora ainda, Romano. Então ele armou todo, mas hoje a gente sabe quanto ele ganhou por isso. Quem foi que pagou, sabe certinho. Então, você não pode falar aqui quem pagou? Não pode, né? Calma, tem a questão o desenho está... Aqui é um espaço aberto. Eu sei, transparente. Mas o desenho está alinhado, tá? Quanto custou, qual foi o intermediário via Curitiba, quem foi o intermediário, o escritório lá de... Isso está andando, então? Nos bastidores aí e tal? Porque ninguém falou mais nada, né? Não. Primeiro, por quê? Até para concluir a linha do Marquinhos. Então, eu sempre tive um sarrafo, muito cuidado. Então, e reunião igual aquela que eu tive com o então Antônio Realeza, que era o nome dele, depois daquela reunião, eu falo para você que eu tive mais de 60 reuniões idênticas àquelas. Eu confesso para você que semana passada eu tive 3 reuniões idênticas sobre aquilo, porque hoje é o meu negócio, eu estou conversando com uma pessoa que quer ser meu distribuidor. Zé, se você fala assim, Romão, eu quero entender melhor do teu produto e eu gostaria de pegar distribuição para esses 10 municípios aqui do Paraná. Eu falo, Zé, vamos sentar então? Vamos fazer um acordo comercial? Você quer? Beleza. Tu tem CNPJ, você vai participar do processo licitatório, você vai participar de tudo, é contigo. Você tem o cliente, segue. Ó, vou te dar X%. E eu lembro que na matéria, na verdade, naqueles produtos digitais, a gente trabalhava e trabalha até hoje com 40% daquela estrutura digital. E eu falo para ele, meu amigo, eu tenho esse meu parceiro, você conversa com ele e a gente vai te deixar 30. Sabe por que eu falei de 30? Porque 10 eu estava segurando para aquele meu amigo que tinha me levado lá. Você acredita, cara? Então, você fala assim, ó, sem problemas. Eu falo assim, ó, as pessoas que me criticaram sobre aquilo, eu falo, não pago meus boletos, não pago minha conta.
cabeça erguida. Tua esposa, as filhas? Cabeça erguida, total apoio familiar. Ficaram sabendo? Não é sabendo, eles foram comigo para o Rio Grande do Sul. Quando eu fui para ter essa reunião, inclusive peguei um aviãozinho emprestado de um... Mas diga assim, no Fantástico ali foram surpreendidas? Não, eu avisei. Que eu fui comunicado na sexta-feira de que essa matéria sairia. Aí ele me ligou, aí eu peguei e falei assim, meu amigo, eu fui atender o pedido de um amigo, tá? Esse é meu amigo, não sabia de nada, mentira. Daí eu fui ver que tem processo aí desde 2007. Isso foi quando veio essa matéria do Fantástico? Saiu comecinho de março. Começo de março. Mas você me fez uma pergunta que eu tenho que responder. Então, e essa oportunidade eu sempre busco em todos os programas que eu tiver. E não falo isso em tom de desafio. Eu falo assim, eu coloquei à disposição do Ministério Público Federal, do Ministério Público do Estado do Paraná, do Ministério Público do Rio Grande do Sul, onde supostamente foi a conversa. E eu digo assim, gente, eu tô me oferecendo, eu quero dizer, o que eu posso fazer para o Ministério Público criar um inquérito sobre isso? Porque eu tenho chance de me defender. Eu falo assim, eu ofereço em letras garrafais. Tá, mas quando não se cria um inquérito, quando não se leva para frente, é sinal de que é inocente, não é? Eu sei, mas acontece que se abrir o inquérito, para mim era melhor, e daí vai realmente falar, mas por que não abre o inquérito? A pergunta que você pode falar, por que não abre o inquérito? Por quê? Porque eles foram atrás, porque entre a gravação que foi feita e a notícia, se decorreram ali aproximadamente uns 4 meses, uma vez mais, um pouco menos. Então o que aconteceu? Eles foram, mas aí eles chegam, vamos ver, aí CPF do Romano, nada, esposa, nada, filhos, nada. Aí não, agora no CNPJ nós vamos pegar ele, que pelo menos ele fez lá no Agreste de Pernambuco um negócio com alguma prefeitura, nada. Então vamos pegar o quê? Então eles ficaram sem materialidade de busca de recursos públicos. Eu não tenho recurso público na minha conta. E desafio qualquer pessoa para encontrar do mais simples ao mais requintado prefeito com que eu fiz negócio, com qual prefeitura. Eu não faço, estou falando agora para quem está nos assistindo e falo para você, não faço negócios com prefeitura. E isso eu tenho comigo desde sempre. E te digo, hoje, Zé Roberto, ou quem quiser trabalhar comigo, desde que eu já não tenha representante, nós pagamos, dentro do que nós temos, uma margem de 40% para essa estrutura física. Nós pagamos, quem quiser ser nosso representante. Eu falo para você que hoje eu tenho no Brasil, graças a Deus, hoje, eu estou com 43 representando distribuidores. 43 distribuidores eu estou. É comigo, é meu negócio. Meu amigo, você tem um negócio que é o meu produto, beleza? Participa da licitação. Esse aqui é o nosso termo de referência. Esse é o nosso termo de referência. Te vira. Então, o que aconteceu num episódio como esse? Eu falo para você abertamente assim, uma grande armação, beleza. A matéria começa com livros, eu não vendo livros. A matéria termina com ambulante, mas não vendo ambulância. E eu até digo assim, estou à disposição, Ministério Público. Eu estou aqui à disposição para que os senhores, senhoras, as autoridades busquem isso e digo, não, então desafio, em tom de vocês me ajudarem. Eu falo assim, para buscar e dizer assim, então com o que você trabalha? Eu apresento, está aqui, todo o processo, como que nós fazemos para melhorar a média no ENAD, como que nós fazemos para melhorar, para dar fluidez para os professores, tudo. Agora, por que não vem? Eu imploro, eu peço assim, Ministério Público, eu estou à disposição, me ajude a esclarecer. Não é verdade? Me ajude a esclarecer. Tá? Eu falo Mas você não tem nenhuma consequência em razão daquilo? Não, de momento eu falo... Você tem aquela impressão que para alguns não ficou legal. De momento fica aquele negócio assim, cara, o que é? Quando você anda, agora por exemplo, a gente acabou recebendo a tua visita aqui, né? Nesse nosso projeto aberto, franco. Sim. O que você faz pelas ruas? Quando você, por exemplo, passando aqui na Pátria Chapaera Brasil, você encontra pessoas, muitas pessoas te conhecem. Ô, Romano, tudo bem? Ou você acha que diminuiu esse carinho? Cabeça erguida. Eu falo pra você assim, cabeça erguida. Quem não deve não teme. E digo por quê? Porque eu sei o que eu estava fazendo e como. Então, eu falo assim, todos os meus bens, eu falo assim, Zé, eu nunca vou aceitar ser chamado de corrupto, de venal, de alguma coisa. Levei a minha vida acadêmica,
Sabe o que eu tenho hoje na minha vida? Eu tenho uma casa financiada. Minha casa é financiada. Eu tinha uma casa para pagar dívidas de campanha. Ali na região do Parque Verde? Sim, eu tenho uma casa financiada, estou à disposição. Uma outra casinha. Mas você refinanciou ela ou você nunca concluiu o pagamento? Não, eu concluí, depois refinanciei. Refinanciou para pegar um dinheiro para pagar contas de campanha. E não tem outros imóveis alugados? Não tem imóveis. Terrenos não tem. Eu tenho uma... Ó, quebrando o sigilo. Digo para você, total, mas por quê? Eu falo assim, gente, aberto. Porra, mas você se orgulha de ter... Embora seja uma casa boa, não é? Perfeito. Mas sempre é bom a gente ter uma gordurinha, outros imóveis. Te digo o seguinte, uma casa muito boa, construí ela praticamente 100% com o dinheiro do futebol, porque era o que eu guardava. Daí na vida acadêmica eu guardava. Minha esposa é uma doutora também na área de engenharia de alimentos, tecnologia de alimentos. Também trabalha, tem renda. Tem um salário super bom, uma pesquisadora maravilhosa. Tem quantos filhos? 2 ou 3? Tenho 4 filhos. Quatro filhos? 4 filhos, já tenho uma neta. Então, já tem uma neta? Tem uma netinha que vai fazer 7 anos agora em novembro, na Helena. Do meu filho, com Pablo. 52 anos. Mas começou cedo. Com 19 para 20 anos fui pai na faculdade. Então, só para até encerrar ali, eu falo assim, eu nunca vou admitir, por isso se perguntou, você anda de cabeça erguida? Mas totalmente. Pode me chamar onde for, eu desafio abertamente que busquem todos. Eu falo, senhor, está à disposição meu extrato financeiro, bancário, das contas que tenho, das minhas empresas, meu CNPJ, desafio porque é que busquem. Eu até digo que a hora que buscarem vão querer me ajudar um pouco, tá? Por quê? Porque eu diminuí. Pega a estruturação do meu imposto de renda do que eu tinha em 2014, que eu tenho hoje. Tá. Então eu falo assim, por isso que hoje eu ergo a cabeça, ando a cabeça erguida. Mas a imagem, deixa o tempo passar. Agora pergunto para você assim, eu fui parlamentar, apoiei Cascavel, milhões e muitos milhões. Pergunto se algum dia eu indiquei para os prefeitos, ou para o prefeito que estava, uma empresa para assentar um paralelepípedo. Eu não quero 2, eu quero uma que diga, não, meu papel. Eu poderia. Por que eu poderia? Poxa, várias pessoas sempre ajudaram, tá? Principalmente a primeira campanha, quando poderia se colocar recursos de doação de campanha. Não fiz isso, porque deixa o prefeito tocar, e nem o município. Então eu me sinto assim, muito tranquilo. E como é que é a tua relação hoje com os empresários de Cascavel, com a Assis Gurgax, por exemplo? Eu falo assim, de muito respeito. Renato Silva, que é o prefeito. Eu nunca falei isso, por exemplo, pro seu Assis, né? Mas eu tenho o seu Assis como uma pessoa que ele é uma extensão de um pai, de uma ação. Digo aqui, uma das coisas que nunca o seu Assis me deu um centavo para as minhas eleições. Sabe por quê? Porque eu nunca pedi. Mas tudo que ele pôde fazer sempre para me ajudar, ele fez. Sempre ele fez. Então eu tenho uma gratidão por ele, pela família dele, porque são pessoas que por eles eu vim para Cascavel. Se tivesse que voltar a dar aula na FAC? Total. Fui convidado, eu digo que fui convidado pelo Zé Antônio. Digo nomes, porque o Zé falou, Romano, não está na hora de você voltar com a gente aí numa festa junina. Está na hora de você vir aqui. Eu falo para você que eu tenho saudades de sala de aula. Aquele negócio de você ter ali uma noite ou 2, eu tenho saudade disso. Eu tenho esse instinto professoral, né? Mais do que pesquisador. O doutor, que é professor de educação física, o salário é menor? Tem poucas aulas, é isso? Não, é boa. Eu digo assim, uma pessoa que ele é hoje... Depende da quantidade de aulas também. Eu falo para você que ele é um doutor e pós-doutor, que ele recebe... Tem uma tabela lá, é isso, né, Romano? E que ele trabalha aí por 40, mas ele pode pegar 60 horas dentro de uma instituição. Falo para você que com todas as estruturas, ele não baixa aí de 60 horas com 50 mil reais. É um belo salário. Então, para que, Zé? A Unioeste tem salários bons também. Por quê? Porque você tem uma titulação. Sim. Você buscou, eu sou doutor desde 2013, eu não fiz agora doutorado, que deu uma proliferada. É uma carreira. Eu fui o mais jovem doutor na época, na Unicamp, a me formar. Na época, hoje até muitos outros, centenas de outros, mas na época você brilhou muito cedo, né, Romano? Isso te atrapalhou de alguma forma? Não. Você não se perdeu pelo caminho, para alguém que pensa assim. Não, eu digo para você assim, bem ao contrário. A política tentou me corromper, me deturpar, e eu mantive a linha. Talvez eu não tive aquele sucesso que alguns falam assim, até na linha que eu falei. Eu não troquei alguns valores. Eu prefiro
ter os meus posicionamentos do que andar em rebanho. Isso teve um preço. Teve, pela minha rebeldia. E não foi pouco. E eu digo, mas qual é o preço? O preço de estar na política, que você fala assim, cara, política tem que ser algo transitório, não pode ser um negócio que você... Mas é um vício, né? Se você se reelege ali deputado federal, se reelege, de repente fosse prefeito, você não para, a pessoa não para. Na eleição de 22, eu falo assim, ó, eu liberei várias pessoas da minha base, porque eu fiquei de outubro de 21, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e praticamente todo fevereiro eu liberei. Tinha pessoas que estavam vinculadas comigo, aqui de Cascavel. Eu pego um exemplo assim, ó, o vereador Serginho, grande parceiro, amigo, nós tínhamos um acordo. Num determinado momento, na minha casa, eu falei, Serginho, eu não vou sair mais, eu te libero. E assim eu fiz com inúmeros. Procure outras pessoas, estou citando o nome, porque é de uma pessoa que eu gosto, que tem um carinho enorme, eu sei que ele tem por mim, mas eu falei, ó, eu não vou mais. E assim foram vários. E em determinado momento, aí fevereiro de 2022, aí vem aqueles amigos que dizem, poxa, Romano, você tem uma base, vem pelo menos para ajudar e tal. Aí eu entrei até, mas com o objetivo de ajudar mesmo. Vou ajudar. Eu alinhei com o Ricardo Barros, sem pedir cargo nenhum, sem nada. Falei, vou ajudar. E entrei para a política, para disputar. Só que quando você entra, você fala, não, agora eu não quero perder. Tá. E ali eu fiz algumas apostas também naquela eleição. Falei, quer saber de uma coisa? Eu quero criar novas lideranças. Tanto que eu dobrei com o Ferlin, que era uma aposta, dobrei com o Boca Santa, eu dobrei com pessoas que eram estaduais e que não queriam e que não tinham aquele nível. Porque eu também não estava claro se eu... Então eu falei, eu quero criar novas lideranças e que venha, que o meu grupo, aí vale a pena ficar. Então eu saí com toda a situação assim, com muita tranquilidade dali. Você me perguntou, Renato Silva. Está gostando da gestão do Renato Silva? Eu Renato falo Silva assim, sempre sonhou em chegar à prefeitura, eu falo assim, aos 74 anos. Eu respeito demais ele, a pessoa dele, a família, a dona Odna. Durante até a campanha as pessoas tentaram misturar os meus ataques. Talvez poderia prejudicá-lo. Mas o meu foco não era ele, nunca foi. Tá? Então, em relação à gestão dele, eu acho que ainda... O Renato chegou a pedir para você não fazer nada, não tomar nenhuma iniciativa naquele momento, poderia prejudicar a campanha dele? Não, diretamente não. O Renato, ele sempre foi muito, muito polido. Agora, não foi um tiro no pé ali, Romano? Quando você tem um Paranhos, né? Eu acho que é aí que você poderia chegar, e aqui a gente fala de forma aberta, com 80% de aprovação, um trabalho bom, porque era um trabalho reconhecido, não é? A gente pôde observar, os números apresentavam situações bem favoráveis para Cascavel. Sim. Não sei se houve alguma coisa pessoal lá atrás ou não, mas enfim, não era... muita gente não chegou para você assim, Romano, não era o momento. Teve inúmeras, mas deixa eu terminar do Renato, tá? Me permita, por quê? Porque daí você fecha o assunto ali. Eu acho que é muito cedo para ficar atacando. Eu vejo que as pessoas atacam, batem. Eu vou dar minha visão assim. Ele está fazendo um governo discreto, a princípio funcional e operacional, tá? Acho que é muito cedo para dizer se é competente ou não é. Ele tem um estilo mais reservado, ele não é um cara muito midiático. E ele é um exemplo de resiliência. Era o sonho dele ser prefeito de Cascavel. Então, quer dizer, ele mostra para quem é mais jovem, se você tem o sonho, vá, com várias. Ele foi várias vezes derrotado, ele manteve, então ele tem que ser respeitado nesse aspecto. Se eu fosse falar assim, um item que talvez eu falo, poxa, isso não é legal. Eu falo, o mundo inteiro, o Brasil inteiro principalmente, está se livrando das cracolândias, estão se livrando de pontos no meio da cidade onde você tenha ali moradores de rua que têm o nosso respeito, mas tem que ter um local para essas pessoas. Eu acredito, o Centro Pop, onde ele organizou ali, vai contra... Não ficou legal, não ficou bom. Não critiquei, estou apenas pontuando, já que você me perguntou. Eu acho que ali não é, aquilo ali vai desvalorizar bastante o local, aquilo vai atrair, porque um ponto... Mas é temporário, né? De repente muda. Até você... Aí que eu ia falar o seguinte, ó. Qual é o grande problema? Você está ali com uma estrutura, está toda organizada, existe uma pressão. Quem é que muda isso daqui a 5 anos, 10 anos? O Ministério Público vem dizer, não, peraí,
Aí não tira nunca mais. É o que o Tarcísio está enfrentando hoje em São Paulo com a Cracolândia. Mas ali foi uma própria sugestão do Ministério Público. Eu sei, mas pior ainda. Pior ainda. Por quê? Porque eu não sei nem quem é. Porque se o Ministério Público diz, coloca aqui, neste local, acaba a narrativa ou a versão que você acabou de falar, que é temporário. O que vai acontecer naquele local? Não se tira mais. Se deixar crescer mas ali... a indicação, uma sugestão naquele momento, depende daqui 3, 4 anos, ou se entende que de repente pode mudar, né? Eu digo assim, quando o Ministério Público, eles têm o dever, o que eles fazem não é para atacar isso ou aquilo, eles têm o dever de proteger. O morador de rua, as pessoas com vulnerabilidade, é a função deles. Então eu não sabia que este local tinha sido indicação do Ministério Público. Me preocupa mais ainda. Poxa, um local como esse, se Cascavel coloca dizendo, olha gente, a gente vai receber vocês, vamos colocar num local, o pessoal está levado em vários locais, criam próximos chácaras, você tem estrutura, eles vêm, eles são antenados, eles sabem. Mesmo com a sugestão e indicação do Ministério Público, o prefeito tem a prerrogativa de decidir. O Ministério Público, eu vou te dizer o seguinte, se eu fizer isso, os imóveis na região vão desvalorizar, eu terei um problema. Como que será daqui a 10 anos, quando você que me solicitou como promotor, que ali fosse, ou é promotor, eu não sei, eu estou falando tão aberto assim, não vai deixar tirar. É o que hoje acontece em inúmeros locais. Mas é uma coisa pequena, também já ninguém está falando muito. Perfeito, mas é um senão que eu dizer assim, não foi legal. Só. Do restante, deixa ele trabalhar. Eu penso assim, deixa o Renato trabalhar. Eu falando sobre modernizações, né? Por exemplo, eu não sei se eu vou voltar ou não, mas eu acredito que a alternância de poder é bacana. Mas não tem vontade de voltar para a vida pública, diante de tudo isso que você relatou? Não depende de mim. Se houver realmente eu digo assim, umas pesquisas, porque tudo é baseado em pesquisa, de repente, ok, eu pego um exemplo para ser curto, o Mecabô, um jovem que está ali, ele dá um suporte legal, ele dá uma estrutura local aos 70 e tantos anos que o Renato tem. E o Renato... Pode virar deputado federal. O Renato, com grande chance, grandíssima. O Renato, ele vem de uma linha analógica, pela idade, como eu também, eu peguei um período mais de transição, e o Mecabô, ele já vem com a linha da inteligência artificial, estudou, se preparou. Então, eu falo assim, essa alternância, e na Câmara não é diferente, em todos os locais. Então, se perpetuar no poder, a título de ter eu falo que eu brincava que eu queria ter 5% do poder, isoladamente, que um parlamentar tem em Brasília. É o dia que eu colocava a cueca por cima da calça, era super-homem. Não tem o poder que as pessoas acham que tem. As decisões lá são tomadas muito nas lideranças. E aí muitas vezes aparece lá, eu falo assim, gente, o que eu sofria com as chamadas emendas aglutinativas? Porque eles colocam lá 2 itens no sim que interessam para a direita, para a esquerda, e 2 itens no sim para a direita. Se você votar, só vai aparecer o que você votou de ruim. Se você correr, é pior. Então eu falo assim, esqueçam, eu vejo... O pessoal critica muito os deputados e senadores. Agora, por exemplo, 41 assinaturas lá para a abertura do pedido de impeachment, aí não coloca... Quando alguém critica... É uma pressão muito forte. Eu sempre falo assim, meu amigo, vai pro voto. Se tu tem condições de... E não falo nem com arrogância isso. Vai pro voto. Se você vê que é fácil assim, vá pro voto. Se coloque... A política vive de pessoas boas. Ela precisa de pessoas que têm... Agora o poder é muito forte, né? Quando a gente fala do executivo, né? O presidente da República, ele vai lá, ele negocia com os senadores, negocia com os deputados se curvam. Tem a maioria, a direita tem a maioria hoje no Congresso e a coisa não avança para aqueles que entendem que porque o governo hoje deveria ser outro. O governo tem o respaldo da STF. Hoje, dentro... O que não decide ali, o STF decide e acabou, né? Você pega os partidinhos nanicos lá, principalmente de esquerda, Rede, os partidinhos PSOL, eles vão lá, eles não têm força para legislar, porque não tem número para legislar. Aí, deduzo eu que não seja combinado, mas em alguns momentos até me parece, que é combinado, entra via STF e pelo STF eles legislam. Então eu falo assim, não dá. Eu digo para você que, na pergunta que você fez assim, esse item do IOF, para mim, ele é decisivo para algumas situações minhas. Um item que teve 383 votos escolhidos por vocês, por vários. Estavam lá. Uma canetada monocrática.
É uma humilhação para o Senado. Humilhou 383 deputados. O Senado não existiu nesse processo. 383 deputados, mais o Senado, maioria em tudo. Sim. Aí eu te pergunto o seguinte, você entrar lá em Brasília para ser cobrado de uma coisa que você não pode entregar, aí você fala, mas qual é a solução? Eu vou dizer o seguinte, se eu falar a intervenção, puta, sou chamado agora. Então a possibilidade que se tem é repactuar para uma nova Constituição. Não tem outro jeito. O legislador, só encerrando, o legislador, quando ele fez lá a Constituição, que ela foi promulgada em 5 de outubro de 88, qual que era a ideia dele? Ele falou, cara, nós viemos de um governo opressor, então nós vamos ver o que o executivo decide, mas vamos trazer para a palavra final ser do parlamento. Jamais o legislador daquela época, eu tinha 14 anos, em 88, ele imaginou que a opressão viria do Supremo, do Legislativo. Ele se preocupou tanto em dividir o poder do Executivo com o Legislativo, e ficou naquele rame-rame ali os dois, e que quem foi crescendo, e tomou conta. Eu falo hoje, o Supremo Federal, ele tomou conta das decisões políticas. Então, hoje, uma decisão monocrática, e o caso do IOF mostrou, de 383 com 342, caça um presidente da República. Opa, quer dizer, que era uma coisa máxima. 382 caça um presidente da República. 383 votos da Câmara Federal, e eu não lembro do Senado, mas foi a maioria, por uma canetada derrubar. Não existe. O que um deputado federal vai fazer em Brasília? Eu te pergunto, já era difícil, piorou. Então você fala assim, Romã, então a saída é o seguinte, mudar a Constituição. Hoje nós temos uma Constituição que ela dá um monte de poderes pro Legislativo, um monte de poder maiores ainda para o Judiciário. E aí? Mas você me fez umas perguntas em relação ao tiro no pé. Você quer perguntar de novo? Nós já estamos chegando aqui ao final, mas aquela investida ali não foi ruim para você? Eu falo assim para você, Zé, eu te pergunto assim, isso aqui é uma conversa sem filtros. Sem filtros. Sem filtros? Ok. Hoje eu aprendi a fazer no ar. Por quê? Num episódio lá atrás de uma matéria, eu tenho uma conversa antes, duas pessoas, no momento oportuno eu posso falar, de que não seria com filtros. Não, aqui você pode falar abertamente, a gente aqui, pá. Depois quiser pôr filtros. Então, eu falo assim, se eu pensasse na minha carreira política, talvez. Mas eu digo o seguinte para você, tá? Você não pode compactuar com um ladrão. O Paranhos é ladrão. Eu falo para você, Zé. Mas não aconteceu nada até agora. Mas eu quero dizer o seguinte para você. Por que ele não abre toda a estrutura dele, de bens, de estrutura como eu faço? Então, quando eu falo isso, e as pessoas até na época falavam assim, Romã, mas você está usando isso para questões políticas, você está usando isso... Não, eu estou dizendo hoje, a data é hoje, 11 de setembro de 2025. Vambora. Eu estou dizendo desprovido, não sei se vou disputar a eleição, não sei dizer nada. Eu tipo assim, mas é política. Põe naquele lugar que você quiser a política, se você quiser, põe onde você quiser. Mas você não pode compactuar com ladrão. E eu falo para você o seguinte... Mas o poder gera oportunidades, não é o caso aqui também. Gera oportunidades também. Tá bom, ok. Oportunidades legais, absolutamente legais. Então que ele mostre que são legais. Não sei se é no caso dele, mas eu digo assim em geral. Não, vamos lá. Que ele mostre então. Eu estou dando a chance para ele dizer, puta, o Romã tá mentindo, eu estou dando chance. Então, nós apresentamos 128 matrículas detalhadas, Zé, matrícula por matrícula, histórico por histórico, tá? Mas esses imóveis não foram quitados. Calma, mas nós temos... Eu posso ter hoje, digamos, uma condição, um crédito e comprar várias situações, sei lá, fazer investimentos, ou até em lotes ou terrenos. E, na verdade, se eu não conseguir pagar, eu tenho que devolver tudo depois. Você tem como comprovar isso? Você tem? Se você tem, Zé, beleza. Então, o que eu estou dizendo? Comprove. Pronto. Eu estou acusando ele gravíssimo. Estou dizendo, Paranhos é ladrão. Eu estou dizendo para você e para as pessoas. E eu estou falando, por quê? São 128 imóveis. Bom, as pessoas falam, mas Romã, ficou só nisso? Requentado? Eu falo, calma.
Deixa ele se explicar sobre esses 128, depois eu venho com o resto. Estou com um catatal de coisas. Agora, o que eu estou aguardando? Bom, tivemos o depoimento na Delegacia de Combate à Corrupção, tivemos junto à Polícia Federal lá. Eu vi agora na movimentação que o próprio delegado solicitou ao Ministério Público prorrogação disso. Eu falo assim, ó, eu não estou num período eleitoral, não sei se vou disputar ou não, mas é uma questão de honra. A sociedade saber quem é Leonaldo Paranhos. Mas se não vai para frente, perdoe a minha ignorância, se estaciona, se é algo muito claro, não deveria avançar e as consequências já caírem sobre a pessoa? Por que o delegado pediu mais tempo? Se ele tivesse... Por que ele pediu mais tempo? Se ele tivesse convicto destas formas que você está falando aí. Ele sabe que eu tenho mais provas. Algumas até comentei. Mas não estão nos autos, porque eu não apresentei. Mas ele sabe. Então, você não se arrependeu de nada? Eu falo para você assim, ó, em se tratando de Leonaldo Paranhos, hipótese alguma. Algumas pessoas dizem, Romã, que ele deveria ter te apoiado lá numa candidatura para deputado, e por circunstâncias outras lá acabou não apoiando, e daí ele teria sido de alguma forma responsável pela sua não reeleição, e aí você teria ficado magoado, e aí a partir daí você já ficou com aquela situação, e aí de repente ele cresce de forma com os bens, ou sei lá, você levanta esses dados, aí você vem firme. Não pareceu isso para uma boa parte da população? Eu falo assim, ó, pode ser que num momento como fato gerador, o meu rompimento com ele foi. Mas eu já vinha tendo ali, em 2018, alguns posicionamentos que eu estava acompanhando, né? E as pessoas muitas vezes me perguntam assim, mas Romã, por que você deixou? Tá? Eu vou dizer nomes. Eu queria ter mostrado toda aquela documentação em março. Tá? Mas eu digo nomes. Valdinei, ele até pode dizer que não, Ricardo Barros, o próprio Pacheco. Não, isso vai atrapalhar. Não foram eles que te incentivaram? Não foram. Eu falo, eu fiz, toquei frente, falei, cara, matei no peito, por quê? Porque é meu, eu tenho que lamber minhas feridas. E vocês não sentaram e eles não disseram pra você assim, por exemplo, não, agora não, Romã, porque isso aí vai respingar mal, o homem tá lá em cima, 80% de popularidade. O agora não, eu vou ser bem sincero, por que do agora não? Em março, porque eles falaram assim, olha, o Paranhos vai abandonar o Renato no meio do caminho aqui, e aí por essas acusações de você, ele não vai querer vir com a gente. Aí eu, putz, caramba, mas aquela coisa. Então, prevariquei. Se eu tivesse numa função pública, eu tinha prevaricado, não é verdade? Mas eu não estava numa função pública. Então, era ano passado. Porque quando você sabe disso, você coloca. Então, onde que eu quero deixar isso? É uma função de honra eu mostrar para toda a sociedade. E falo, isso aqui, ele não é para te dar audiência no teu programa, não é para nada. Se me derem espaço é o que eu vou fazer. Mas conforme eu falei, por que a imprensa não me dá espaço? Eu também não imploro. Não, mas a imprensa funciona assim também. Na medida que isso for efetivamente acontecendo, aí a imprensa divulga. Mas vamos pensar assim, ó. Tem que fazer um estudo eu gostaria, então né, eu faço um desafio num ponto assim. Escolha um jurista ou a sociedade. Escolha uma pessoa que vocês tenham assim... credibilidade, e que venha a público e diga o seguinte, olha, dessas 128 escrituras, essa daqui não condiz com a verdade, Romã. Uma. Quem que saiu em defesa? Quem que saiu em defesa de um advogado? As pessoas vieram... Uma matéria para fazer, a pessoa tem que estudar. Eu não tive a oportunidade de estudar de forma profunda. O que o Paranhos fez? O Paranhos usou de uma inteligência naquele momento. Ele ficou 13 dias acuados depois que eu dei a porrada. Ele só tinha uma saída, levar para o campo político. Isso é político, quem está financiando? Ninguém financiando. Até bravo ficaram comigo, alguns desses partidos que eu citei. Mas sou eu sou independente. Eu não pertenço a rebanhos. Falo assim, não adianta querer vir pôr cabresto nisso, naquilo. Até contorno, beleza, ok. Mas eu tenho o meu posicionamento, e o meu posicionamento é claro. Hoje eu falo para você o seguinte, ó. Hoje, uma das grandes funções que eu tenho é de mostrar. Então eu estou aqui, ó, aguardando, vendo a movimentação do Ministério Público. Deixa o Ministério Público... E não sendo verdade, você tem consequências por isso também, não é? Mas quem... não é assim que funciona? Perfeito, mas aí eu te digo o seguinte. Eu vou até fazer um apelo. Paranhos, me processem, beleza?
me processa. Me dê a chance, Paranhos, de provar a tua inocência, que aí é eu e você. Se você fizer isso, seria bacana para mim, porque eu vou chegar com toda a documentação, inclusive com toda a cavalaria, e falar, tá aqui, 128 eu já mostrei, eu preciso mostrar outras coisas também. Me processa. Que aí, meu amigo, puta, esse é meu sonho, se o Paranhos me processasse e me colocasse numa situação de eu mostrar as provas. Há quem diga, Román, que ele vai se eleger agora para um cargo em 2026, ele está definindo-se para estadual ou para federal, e depois, 2 anos, volta a ser prefeito. Ele vai ter que combinar com o Renato isso, né? Não é verdade? Ele vai ter que combinar com o Renato, vai ter que combinar com a sociedade. Ele tem muitas coisas a esclarecer. Eu não vou tirar o pé. É isso que a sociedade... O homem está muito forte, Román. Ele passa na cidade aí, ele está muito forte. Mas sempre foi. Ele é um cara, ele é um encantador de serpentes, ele é um cara populista. Ele é muito forte. Mas eu estou com a verdade. Mas ele fez um bom trabalho como prefeito. Mas eu estou com a verdade. Eu estou com a verdade. Quem está com a verdade, abre o peito. E estou dizendo, me processe, Paranhos. Me dê a chance de eu mostrar para todo mundo que as 128 matrículas, mais o restante que eu tenho, e você sabe que eu tenho, para eu mostrar. Mas por que ele não faz isso? Ele vem ali... Não, mas ele sente ele que vem ele numa coisa eleitoral. Eu estou aguardando, eu estou dizendo, eu estou aguardando. Então, não falo isso assim com raiva, nada. Eu falo isso com um sentimento de dizer... Talvez a minha passagem pela política é desmoralizar e mostrar quem são esses falsos profetas. Você acha que existe alguma possibilidade de você e o Paranhos reatar e ser amigos novamente? Nem numa outra vida. Nem numa outra Mas não vida. tem um lado cristão aí que pode fazer essa Alberto, essa aproximação? Assim, eu passei pela vida política, se eu vou manter ou não, vida acadêmica, futebol, minha vida em Salzul, tive vários ciclos. Tá? Eu só tenho um inimigo, é ele, não tem outros. Você não tem ideia. Você não tem ideia. E eu posso falar isso porque eu não estou mais em cargo público. O que apareceu de denúncias de pessoas próximas a eles, na minha mão, um monte de coisa. Mas eu não avancei. Mas isso faz parte do jogo político. Por que não? Eu sei, complexas, mas por quê? Porque eu me tornei aquela esponja de receber. E eu falava assim, não, o meu foco é mostrar realmente quem era o chefe, quem era o Alibaba. Então, esse era o grande objetivo. Então, não falo com raiva, não falo com ódio, não tem perdão aí, não, nem para lá e nem para cá. A questão é o seguinte, perdoado já está há muitos anos, eu internamente, mas existe um princípio de justiça aí. A sociedade tem que conhecer quem é ele, a sociedade tem que entender. Você acabou de falar, se eu tenho um crédito, eu faço. Oh, beleza, presente então, presente. Como que foi que você sai de uma declaração em de agosto de 2016, com 856 mil reais, onde sua filha não tem nada, não tinha nada, vende o salão Dona Florinda em meados de 2017, eu posso ir detalhando. Mas esse negócio de declaração tem um detalhe, por exemplo, o teu imóvel lá onde você mora, a declaração aparece um valor. O valor real é muito bom. A casa que eu moro é 3, 4 vezes menor a declaração. A minha declaração hoje de imposto, estou falando isso abertamente. Pegar a minha declaração de imposto de renda, o meu patrimônio ele é bem maior do que declara. Por quê? Porque eu estou dentro da casa. Não existe nenhuma ilegalidade. Não, calma aí. Eu Eu estou na minha casa. Tá, o dia que supostamente eu vender ela, eu vou pagar o imposto de toda essa evolução de ganho patrimonial. Mas se você só tem um imóvel, você não paga, Por que ela não foi atualizada? Não, se for acima de determinado valor, vai pagar. Por que eu falo para você... Você compra outra num prazo de 6 meses, não precisa pagar. Eu sei, mas você tem. Você só tem um único Mas imóvel. Você vai declarar por quanto você vendeu, desde que você use o recurso. Mas aí olha como é que é a coisa, né? Ela vale um valor X. Você vende, de repente o cara lá já quer que você coloque um pouco menor. Sim. Aí você tem interesse também. E assim segue a humanidade e nada acontece. Não, e digo a você o seguinte, tá bom, eu consigo explicar a minha casa, a casinha que eu tenho também financiada onde minha mãe mora, fechou. Tá. Por que ele não explica o 128? A hora que ele explicar o 128, eu venho com mais 40 e tantos. Mas se ele for pressionado pela justiça, ele tem que explicar, né? Porque ele não está sendo provocado. Mas aí é que tá, eu falo assim, ele tem que ser provocado pelos órgãos competentes. Mas só se provoca quando vê consistência. Será que não estão encontrando consistência para fazer essa provocação? Eu diria o seguinte... Deixa eu te provocar agora. Eu falo assim, pode ser. Mas agora eu te pergunto, por que não arquivou então? Então vai arquivar daqui a pouco? Se arquivar... A hora que arquivar é o barulho que eu vou fazer daí. Daí eu venho com tudo.
Então eu estou esperando, eu estou deixando. Tá, então eu tenho estratégia para todas as situações. De repente a promotoria entende de arquivar, beleza. Romano, você está falando de coisa arquivada. Não, estou trazendo coisas novas. Entendeu? Então, se correr, pega, e se ficar, come. Então, se resolver, então o que eu estou? Eu estou deixando os órgãos competentes agirem. Quando ele conseguir mostrar a origem do 128, tá? Eu falo para você, agora, Zé Roberto, já que você me provocou, né? Eu falo do senhor. Olha só, estamos quebrando todos os protocolos. Se você não tem nada a temer e você tem condições de explicar que a tua evolução foi de alguma oportunidade lícita, que você foi uma pessoa que você vislumbrou, parabéns. Agora, se não tem nenhum órgão oficial me provocando a ter que me explicar, por que eu vou me explicar? Homem público tem que se explicar publicamente. Homem público, eu falo para você. Enquanto eu estive lá, eu me explico. Continua ainda. Hoje, se eu for tentar fazer a movimentação bancária, eu tenho aí uma quarentena de praticamente que são 5 anos, que eu ainda entro naquela estrutura de pessoa restrita. Eu me mantenho ainda, não no mandato, não tenho cargo, mas eu ainda para algumas situações. Então, o homem público tem que se explicar publicamente. Então, o que eu quero dizer para você? Estou dizendo assim, Paranhos, ele tem toda a chance de se explicar, Zé Roberto. Ele tem. Mas como ele sabe as outras documentações que eu tenho, as coisas, eu repito, por que ele não processa? Se ele me processar, ele me dá a chance de eu mostrar a inocência dele. Ou mostrar completo. Os órgãos, Romano, você fala assim, não, mas os órgãos que tem, eles estão fazendo o papel dele. Tá? Eles estão fazendo. Tá? Outra coisa. Nesse entendimento que teve agora no começo do ano, que eu citei inicialmente, o STF diz o seguinte, quem tenha o foro privilegiado no mandato, por crimes que ele cometeu lá, o foro ainda se estende. Então, ainda, numa leitura, existe um foro privilegiado, que seja estadual, mas existe. Mas daqui a pouco pode não ter. E eu vou dizer assim, eu falo assim, incansavelmente, me deu o microfone, vai ser assim. Tá? Por isso que eu pergunto, sem filtro, né? Então, sem filtro. Porque tem cara que quer ir lá e daí usar a entrevista para negociar financeiramente. Eu não coloco isso, mas... Aí, por quê? Infelizmente, eu falo para você, 90% da imprensa. E sabe como que a imprensa poderia ajudar a elucidar isso? Agora eu te dou até uma possibilidade. Já que eu levantei aqui, e você disse que era sem filtro. Espero que você não corte, Zé. Então, não, aqui não tem. Vem cá, o Romano, a provocação lá, o Zé Roberto, o Zé pego de surpresa. Por exemplo, estava passando aqui o Romano. Invadimos. Já extrapolamos nosso horário aqui. Invadimos, um exemplo. Então, o Romano lá disse, está aqui as 128 escrituras. Escolha qualquer advogado que debata comigo as escrituras, ou que vai lá e diga, olha, realmente essas matrículas, elas pontuam assim, elas têm isso, têm aquilo. Sabe, me dê essa oportunidade. Eu acho que a imprensa ela poderia ajudar a mostrar até a inocência do Paranhos. Não é verdade? Eu penso assim, num ponto como esse... mas eu acho que no momento oportuno as pessoas acabam falando, né? Precisa ganhar uma energia diferente. Eu falo, né? Para você assim, eu não tenho pressa. Não tenho pressa. Agora, não tirarei o pé em nenhum momento, e não é assim. É um objetivo que eu tenho de mostrar quem ele é. Tá? Não é mostrar para a sociedade o seguinte, olha, o bom moço, que se diz mãos limpas e que usou para ampliar aí a área urbana do município, em praticamente quase 120%, né, mais que dobrou. Ele usou de tal artimanha aqui, e ele tentou usar de umas artimanhas, de algumas jogadas ali. Tá legal, pegamos também. Cara, eu falo pra você, me profissionalizei, Zé, nisso aqui, tá? E pode vir com mais porrada dessas, igual o Fantástico, que eu digo pra você, o couro é duro aqui, o couro é bastante duro. Tá? Pode vir. Muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui, tá bom? Zé. Passando aqui pela Padre Champagnat, nós estamos aqui uma vez por semana, de forma aberta, como diz aqui, vou até usar esse termo, né? Sem filtro. Sem filtro, né? Batendo papo aqui, seja um empresário, seja um político, enfim, quem passar por aqui e resolver bater um papo conosco, vai ser bem-vindo. Inscreva-se no canal e acompanhe o nosso trabalho. Até a nossa próxima entrevista.